O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a nossa liturgia de hoje nos diz que fazer opção pelo reino de Deus não é escolher um caminho de facilidade, mas sim percorrer um caminho de renúncia, de entrega, de fidelidade. A liturgia nos fala, sobretudo o Evangelho, das exigências para seguir Jesus. A palavra exigente, ela se tornou algo que não muito aceitável. Quantas vezes vocês, pais, escutam dos filhos de vocês: pai, mãe, você é exigente demais, meu pai e minha mãe é exigente demais. O meu professor é exigente demais. De repente, muitas pessoas estão procurando uma religião menos exigente. Porque o exigente, aquilo que nos provoca uma exigência, significa doar um pouco mais de nós. E a gente tem essa dificuldade de doar um pouco da gente. Aquilo que exige de mim um pouco mais se torna difícil. Então eu prefiro algo mais fácil na nossa vida. Como também a vida tem as renúncias, que muitas vezes, para eu assumir determinadas coisas, eu preciso renunciar a outras, porque a nossa vida é de renúncias. Vocês sabem disso. Quando você abraça o casamento, quantas renúncias que você faz? Quando você tem seus filhos, quantas renúncias se faz? Quando assumimos uma vocação, uma missão, quantas renúncias na nossa vida? Portanto, a gente sabe disso, que a vida é renúncia.
que em muitas situações essa vida também nos exige algo mais. A gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente corre dessas coisas. A gente vai vivendo um faz de conta. Eu falo que faz de conta porque não tem vida fácil, não tem nada fácil. E a gente corre atrás das facilidades, iludidos. A gente sabe o quanto que a vida é exigente conosco. A gente sabe o quanto que a vida nos exige renúncias. Por outro lado, existe a questão das escolhas. A nossa vida é uma eternas escolhas. E às vezes nós precisamos fazer uma escolha. Mas nós vivemos uma realidade que nós temos N opções. N. Você chega no supermercado, numa loja, numa televisão, né? Mesmo até opções de religião, de igrejas, N. E qual que a gente fazer a escolha certa na vida? A gente tem que escolher. E não é fácil fazer a escolha. Por isso que a liturgia nos fala primeiramente, à luz da primeira leitura, do dom do discernimento, para a gente fazer a escolha certa. É um texto tirado do livro da sabedoria. E aqui nós encontramos 3 questões. Qual é o ser humano que conhece o pensamento de Deus? Segundo, quem compreende o que Deus quer? E aí vem uma terceira pergunta como uma resposta. Quem conhecerá o seu desígnio se tu não lhe dás a sabedoria, enviando do céu o teu Santo Espírito? Ou seja, então o autor responde que nós só vamos conhecer um pouco do que Deus quer de nós pelo dom do Espírito que Ele nos dá, que é o dom do discernimento, do conhecimento. Só assim se tornará retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Portanto, diante de tantas escolhas que nós temos que fazer na vida, nós ficamos confusos em saber o que e como escolher. A grande pergunta para nós: o que nós temos escolhido na vida? O que você tem escolhido na sua vida? O que influencia as suas escolhas? O que vale mais quando você tem que decidir alguma coisa? O que vale mais quando você tem que escolher alguma coisa? Os valores do Evangelho ou aqueles valores que o mundo coloca para nós? O que nos influencia nas minhas escolhas? Quando eu tenho que escolher alguma coisa, decidir uma coisa, aquilo que vai influenciar minhas escolhas é baseado na proposta de Deus, nas minhas, ou do que o nosso mundo oferece? É por isso que o nosso salmo de hoje, salmo da liturgia de hoje, é um salmo de súplica. Esse salmo fala da fragilidade humana. E ele diz assim: ensina-nos a bem contar nossos dias e dar ao nosso coração sabedoria. Diante da nossa fragilidade, o que nos conforta é sabermos que nós somos saciados pelo amor de Deus. Desde o amanhecer, podemos experimentar a bondade divina que nos conduz, que nos orienta. Por isso que o salmista diz assim: saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza.
tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Diante da nossa fragilidade, é a certeza que nós somos conduzidos por Deus. Desde o início do dia, desde a manhã, a bondade de Deus nos conduz. É essa certeza que nós precisamos ter. Porque somos frágeis nas nossas escolhas, somos frágeis, diante daquilo que, nas nossas decisões. O texto da primeira leitura é um trecho breve da carta de São Paulo a Filemon. Paulo estava na prisão quando ele escreve essa carta. Filemon era um cristão convertido por Paulo, e ele tinha um escravo, Onésimo, e esse escravo fugiu. E Paulo encontra com ele na prisão. Paulo está preso, Onésimo também foi preso. E ali ele deveria ser punido. Mas Paulo converteu Onésimo. E aí Paulo até considerou a possibilidade de ficar com Onésimo, por vias legais, Mas ele prefere apelar para o amor de Filemon, seu antigo dono. Tinha perdido seu escravo. Mas aí Paulo escreve uma cartinha para Filemon. Fala assim: olha, Onésimo, ele está sendo o último para mim. Mas eu gostaria de pedir uma coisa. Talvez seja para que tenhas de volta, receba Onésimo de volta. Não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, como irmão do Senhor. Agora, Filemon deveria acolher Onésimo como irmão, Paulo, como irmão no Senhor, não como escravo. Portanto, Paulo devolve, porque acredita que a relação cristã é capaz de mudar a nossa mentalidade humana. Filemon teve um prejuízo de perder um escravo, mas nem se compara. Ele tinha que ganhar, acolher um irmão em Cristo. É um valor maior. Ter um irmão no Senhor é um valor maior do que ter um escravo. Para Paulo, o amor deverá ser a suprema e insubstituível norma que deve conduzir as nossas escolhas, as nossas decisões. A partir do amor, o dono daquele escravo descobre a igualdade que existe em todos os filhos e filhas de Deus. Filemon deveria fazer uma escolha do amor. Jesus, no Evangelho, ele está caminhando para Jerusalém. E uma multidão está seguindo Jesus. Tem muita gente seguindo Jesus. Mas alguns acham que eles estão seguindo Jesus porque vão ganhar alguma coisa. Outros não sabem nem por quê. Outros achavam que era um caminho muito fácil. Jesus está subindo, é uma subida. Em Lucas é a única vez que Jesus vai em Jerusalém. E o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém? A cruz. E tem muita gente que não sabe o que é isso. Todo mundo acha que vai ser tudo tranquilo, só festa. Mas tem cruz. Lá ele vai morrer. É o chamado para o seguimento. Portanto, Jesus mostra que é exigente. Subir com ele para Jerusalém, onde surge a cruz que parece fracasso, será uma grande vitória. O caminho é exigente, mas esse caminho não termina no fracasso.
ele termina na ressurreição. Por isso que Jesus apresenta para nós 3 condições para segui-lo. Primeiro, o desapego afetivo. Quem não desapega do seu pai, da sua mãe, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente fica até assustado. Como podemos pensar amar a Deus mais do que os nossos pais, mais do que os nossos familiares? Lembra que Lucas está falando que uma multidão acompanhava Jesus para Jerusalém. E o que vai acontecer com ele lá? Ele vai dar a vida por nós. Portanto, Jesus não está dizendo que nós devemos amar mais a Ele do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que os nossos filhos, o esposo e esposa. O que Jesus quer é que esse amor que Ele tem por nós seja igual ao amor que nós devemos ter uns pelos outros. Ele pede que nós cuidemos dos nossos pais, dos nossos filhos, da nossa família. Que sejamos capazes de dar o nosso coração ao outro, como Ele deu o seu coração a nós. Preferir Jesus à família não significa não querer esse alguém, essa família, mas querer o outro de modo diferente. Eu não apenas quero o meu próximo, mas quero Deus no meio. É amar a família, amar os filhos, amar a esposa, o esposo, tendo Deus no meio. Ele pede que amemos mais. Só que esse mais não é em quantidade, em qualidade. Nós devemos amar mais em qualidade, do jeito que Ele nos amou. Preferir amar Jesus mais do que o esposo, a mãe, o filho, significa que eu amo mais do que amava antes, quando eu coloco Deus no meio. É para aumentar o amor, não diminuir. É nesse sentido. Dá até a própria vida. Nós temos que dar um pouco mais de nós. Às vezes nós somos muito egoístas. Tem muita gente que só vive para ele. Eu preciso viver um pouquinho mais para o outro. Eu tenho que doar a minha vida um pouco mais. Eu preciso, às vezes, me abrir um pouco mais ao outro. É isso que Jesus pede de nós. Dar um pouco mais da nossa vida. Ele fala também de carregar a cruz. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Sabemos que a cruz só tem sentido quando ela é uma opção de amor, de entrega. Jesus não morreu na cruz porque Ele queria sofrer. Não. Jesus morreu na cruz porque Ele amava, porque Ele ama. A cruz foi resultado do amor de Jesus por nós. Existem cruzes vazias. Tem muita gente que carrega uma cruz vazia, uma cruz sem Cristo. Essa cruz é pesada. Cruz vazia é peso morto. Quanta gente carrega um peso morto, fica arrastando, carregando uma cruz sem sentido. Mas quando você coloca Cristo nessa cruz, ela adquire um sentido. Aí ela é suportável. Com Ele é suportável, sem Ele não. E é preciso ver que todos nós temos as nossas cruzes. E quem está conosco na nossa cruz? Porque uma cruz descomprometida, desligada da vida, desligada do amor, não salva. A cruz de Jesus só salva porque o amor está nela. É o amor que salva. Uma cruz sem amor, uma cruz sem Cristo, só aumenta o sofrimento. A cruz não é um sofrimento que a gente busca.
como se Deus necessitasse da nossa dor, não. A cruz é consequência da nossa fidelidade a Ele, do nosso amor. Foi isso que aconteceu com Jesus. Carregar a cruz não é ser amigo da dor. Carregar a cruz é sinal de ressurreição. E Jesus fala, por fim, de renunciar. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, ele conclui com duas parábolas o resultado de termos consciência das nossas escolhas. Com essa exigência fica claro que seguir o caminho com Jesus, caminhar com Ele, não é um caminho de facilidade. A vida não é fácil. Por isso que nós precisamos do discernimento, saber escolher. Por isso que Jesus recomenda pensar bem as nossas escolhas. Antes da gente decidir alguma coisa, escolher alguma coisa, pense bem, reflita. É claro que no percurso da vida, a gente escolhe uma coisa, mas você não sabe o que está lá na frente. De repente pode vir um acidente, a vida tem os acidentes. Mas é preciso a gente ter discernimento para saber o que a gente escolhe. Às vezes eu tenho uma dificuldade grande de orientar um exemplo, né? Às vezes chega um casalzinho lá, já aconteceu, uma menina de 15 anos, o sujeito de 17, 19, para casar. Aí você pergunta: fulano, você sabe o que está querendo? Já pensou o que vai ser isso? E às vezes está só apaixonado, quer, e no outro dia a paixão acaba. A gente sabe que a gente precisa, na vida, um exemplo só, mas a vida exige de nós isso: discernimento, amadurecimento para as nossas escolhas. Porque se a gente agir assim, a gente vai fracassar menos. Fracasso tem, não adianta não. Tem hora que a gente já fracassa em alguma coisa, o fracasso faz parte da nossa vida. Mas que quando a gente está consciente, a gente fracassa menos, há menos perdas. Por isso que Jesus conta a parábola de um homem que antes de construir uma torre, ele calcula se tem condições de terminá-la. De um rei que antes de partir para a guerra, ele calcula se pode enfrentar o outro rei que tem uma força maior do que a dele. Portanto, é um convite para tomarmos consciência das nossas escolhas e das nossas decisões. Portanto, o caminho de Jesus que Ele propõe para nós, implica decisão incondicional. Isso não é para todos. É para apenas aqueles que fazem uma séria e consciente opção pela sua causa. Que o Senhor nos dê o dom do discernimento diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões. E que nós não tenhamos medo dos desapegos, das cruzes, da renúncia de cada dia. Ela nos fortalece, nos ajuda. E assim nós possamos mais uma vez pedir e rezar como salmista no dia de hoje. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito